Olá! Sabe quando a República foi proclamada no Brasil lá em 1889? A promessa era de ordem e progresso. Só que a realidade, bom, a realidade foi bem diferente. Os primeiros 40 anos, que a gente conhece como República Velha, foram na verdade um período de conflitos super intensos e violentos que acabaram moldando o nosso país. Vamos entender como e por quê. Olha, por cima, a política parecia um grande acordo, né? A famosa política do café com leite, que essa charge aqui mostra muito bem, era basicamente as elites de São Paulo e Minas Gerais se revezando no poder. Só que, enquanto eles jogavam esse jogo lá em cima, o resto do país estava longe de ficar quieto. Na verdade, estava fervendo por baixo, prestes a explodir. E por que essa explosão toda? Porque os problemas mais profundos do Brasil não sumiram com a queda da monarquia. Pelo contrário. A nova república foi construída sobre as mesmas bases de sempre. Uma desigualdade social absurda, pobreza extrema, racismo na veia da sociedade e uma violência brutal por parte do Estado. Ou seja, o ponto aqui é o seguinte: essa era de suposto progresso já nasceu com a semente da própria instabilidade. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa república que já nasceu, digamos, instável. Um tempo em que as promessas de um novo governo bateram de frente e com muita violência com a dura realidade da maior parte da população. E o curioso é que o primeiro grande palco desses conflitos não foi nas capitais, não. Foi lá no sertão. Longe do poder central, comunidades inteiras se levantaram contra um sistema que as esmagava. A primeira grande revolta rural foi a Guerra de Canudos. Imagina só, no coração do sertão baiano surge uma comunidade chamada Belo Monte, liderada por uma figura messiânica, o Antônio Conselheiro. Aquele lugar virou um refúgio para ex-escravizados, sertanejos sem terra, enfim, para todos os esquecidos que buscavam um outro jeito de viver. E olha, não pensem que era um vilarejo pequeno, não. A gente está falando de um lugar que, no auge, chegou a ter cerca de 24 mil habitantes. Para quem mandava na região, os fazendeiros e políticos, uma comunidade autônoma e tão grande era vista como uma ameaça inaceitável. Agora, o que é genial aqui é a análise das historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling. Elas mostram que Canudos era muito mais que um bando de fanáticos. Era, e aqui eu cito, uma experiência social e política distinta. Ou seja, era um projeto de Brasil alternativo. E é exatamente por isso que a República decidiu que aquilo precisava ser varrido do mapa. E a resposta do Estado foi de uma brutalidade sem tamanho. Mandaram uma, duas, três expedições militares para lá. E todas foram derrotadas pela resistência do povo de Canudos. Imagina a humilhação para o governo novo. Então eles mandaram uma quarta expedição, dessa vez gigantesca, com mais de 6 mil soldados e armas pesadas como canhões. O resultado foi um massacre. O arraial foi queimado, dinamitado e quem sobreviveu foi executado. E se engana quem pensa que Canudos foi um caso isolado. Anos depois, mais para o sul, ali na divisa do Paraná com Santa Catarina, explode outra guerra, a do Contestado. E a receita era parecida. De novo, uma mistura de fervor religioso, com a liderança do monge José Maria, com um conflito violento por terra, onde agricultores pobres estavam sendo expulsos de suas terras por uma empresa de trem estrangeira. Essa frase do historiador Paulo Pinheiro Machado resume tudo, né? Assim como em Canudos, o problema não era só a religião ou a pobreza. O X da questão era o tal do anseio por independência. Eram comunidades de gente pobre se organizando de forma autônoma, sem dever nada para os coronéis, e isso, para as elites, era simplesmente intolerável. E o resultado? De novo, uma repressão brutal. A Guerra do Contestado se arrastou por 4 anos e deixou um rastro de destruição. O custo humano foi devastador. A gente está falando de cerca de 10 mil pessoas mortas no conflito. Então, vamos colocar lado a lado para a gente entender bem. Em Canudos, lá na Bahia, o foco era a liderança do conselheiro e a revolta contra os impostos. Já no Contestado, entre Paraná e Santa Catarina, a raiz do problema era a disputa de terra. Mas apesar das diferenças, percebem o fio condutor? É a mesma história. Comunidades pobres buscando um pingo de autonomia e sendo vistas como uma ameaça mortal pelo poder. Mas a coisa não estava pegando fogo só no campo, não. Vamos sair do sertão e ir direto para as cidades, porque a capital do país na época, o Rio de Janeiro, também estava para explodir. O governo tinha um plano grandioso para o Rio, que eles chamavam de sanitarização. A ideia, no papel, parecia ótima. Modernizar a cidade, deixar com cara de Paris, acabar com as doenças, um projeto de primeiro mundo. Só que na prática, para a população pobre, foi um pesadelo. Modernizar significou botar abaixo as casas deles, os cortiços e empurrá-los para os morros. E a campanha de vacinação, liderada pelo famoso Oswaldo Cruz, foi na base da força. As brigadas sanitárias invadiam as casas, vacinavam as pessoas à força, sem explicar nada.
A reação, claro, foi uma revolta popular gigantesca em 1904. E mal o Rio se recuperou desse baque, 6 anos depois, em 1910, outra bomba estoura. Dessa vez, de dentro de uma das instituições mais poderosas do Estado, a Marinha. A revolta da Chibata foi um levante de marinheiros, a maioria negros e mestiços, contra os castigos físicos, que eram uma herança direta e cruel da escravidão. O que acendeu o pavio foi o castigo dado a um marinheiro, o Marcelino Rodrigues Menezes. O número de chibatadas que ele levou foi 250. Parem para pensar nesse número, 250 chibatadas. Foi a gota d'água para uma humilhação que já durava décadas. Então, liderados por João Cândido, que entrou para a história como o Almirante Negro, os marinheiros fizeram o impensável. Eles tomaram o controle de 4 navios de guerra, os mais modernos do Brasil, e apontaram os canhões para a capital. A exigência deles era uma só, simples e poderosa: o fim dos castigos físicos, o fim da chibata. Canudos, Contestado, Vacina, Chibata. Esses 4 grandes conflitos já mostram um padrão, né? Mas isso, acreditem, era só a ponta do iceberg. A verdade é que o Brasil inteiro estava em um estado de conflito quase o tempo todo. Porque a gente ainda teve o cangaço no Nordeste, revoltas de militares como a do Forte de Copacabana e a Coluna Prestes, guerras civis sangrentas como a Revolução Federalista no Sul e as primeiras grandes greves de operários. A instabilidade era a norma, não a exceção. E essa tabela aqui ajuda a organizar bem essa confusão toda. De um lado, as tretas urbanas, como a da Vacina e a da Chibata, que lutavam contra a violência do Estado na capital. Do outro, as revoltas rurais, como Canudos e Contestado, que lutavam por terra e por dignidade. Eram frentes diferentes da mesmíssima batalha contra um sistema de exclusão. Ok, e o que a gente tira disso tudo? Qual o legado desses levantes? Vamos pensar um pouco nesses ecos, porque eles ressoam até hoje. O ponto central é o seguinte: essas revoltas não são só notas de rodapé na história. Elas são a certidão de nascimento da República Brasileira, uma certidão manchada de sangue. Elas mostram uma nação que, desde o começo, luta contra os fantasmas da escravidão, da desigualdade abissal e de um Estado que, muitas vezes, usou a força para esmagar qualquer um que sonhasse com uma sociedade diferente. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Mais de 100 anos depois de Canudos, do Contestado, da Vacina e da Chibata, de que forma essas lutas tão importantes contra a desigualdade e a violência do Estado continuam a moldar os desafios do Brasil de hoje? A resposta, talvez, a gente encontre todo dia no noticiário. Obrigado por nos acompanhar.